Salve, salve, galerinha do Podpai. Mais um Podpai, não é isso, Juliana Brandão? Isso, número 20, né? Número 20? Episódio 20. Graças a Deus, né? Quem diria, hein? Quem diria? Chegamos, hein? Chegamos. Vamos chegar aos 100. Mais Mais a 200? é para além. Para além de vários episódios. Exatamente. Ou sabe o que é interessante, Júlia? A frase para além tem sido utilizada por outros colegas. Eu tô dando risada, que todo mundo fala para além. Falo, para além de quê? Exatamente. Gente, mas agradecer a vocês pela audiência. Quem ainda não se inscreveu, Julie, no YouTube, né? E é interessante a gente se inscrever no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, corre. Corre, por favor, gente. A gente quer fazer os episódios ao vivo. A gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, não é isso? Justamente. Tô vendo que todo mundo vai lá, assiste, dá risada dos nossos episódios, não é isso? Mas não tá ainda seguindo o canal. Precisa se inscrever. Gente, agradecer aos nossos patrocinadores, que é a BeLife e a Quality Ambulância. Tem acontecido esses episódios, tem acontecido o Podpai, graças aos nossos patrocínios. Então, agradecer. Não é isso, Júlia? Com certeza. Estamos abertos também para outros patrocinadores. Estamos aí hoje, nosso bate-papo, a nossa conversa. Vai ser com quem, Juliana Brandão? Com a enfermeira nota 10. Eu não tenho como errar o nome, graças a Deus, né? Porque eu sou a pessoa que erra o nome, gente. Mas... Então, vamos entrevistar a enfermeira Pamela Damasceno. Pamela que faz um trabalho diferente na enfermagem, né? E como faz um trabalho diferenciado aqui na nossa região. Pamela é da nossa região, mas voltou recentemente, então vem trabalhando, né, em uma área que não é tão comum aqui na nossa região. Então, para variar, né, nós tínhamos que trazer Pamela aqui na nossa roda de conversa para que outras pessoas também tivessem a oportunidade de conhecer esse trabalho, que também é uma das áreas que são desenvolvidas por profissionais da enfermagem. Então, Pamela, bem-vinda. Vou chamar de Pam. Né? Porque quem senta nessa roda aqui, entendeu? Já vira íntimo. Isso. É Ju, é Jeff, é Pam. É Pam. Então, Pamela Damasceno, seja bem-vinda aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pamela é nossa seguidora, compartilha, comenta, viu os nossos vídeos, o nosso canal. Então, por favor, também estejam atentos aí à nossa colega, seguindo também depois a rede social dela. Mas vamos ouvir um pouquinho quem é Pamela, o que é que Pamela traz de novo na área da enfermagem aqui pra gente. Bem-vinda, Pam. Muito obrigada. Queria agradecer primeiro, né, o convite, agradecer a oportunidade, como a gente estava falando, né? É sempre bom ter amigos que acolhem aquilo que a gente está fazendo. Eu estou voltando recentemente para cá, então muita gente ainda não conhece nem Pamela, né? Porque o meu profissional foi todo formado lá. Então, nem conhece Pamela, nem conhece o trabalho que a gente está fazendo. E muito mais a área de reabilitação neuropsicológica, que é a área que eu atuo. Às vezes, o enfermeiro ele não entende o potencial que a gente tem. Agradecer também a oportunidade de vocês estarem trazendo esse diferencial, né? Trazer um podcast específico de enfermagem, com tanta coisa de empreendedorismo. Isso traz uma nova perspectiva. Dois amigos realmente sentando, conversando, resenhando e trazendo novas oportunidades. Isso é muito incrível. Queria muito parabenizar vocês pela iniciativa. Isso é muito bom. Obrigada, Pam. Mas a gente está aqui hoje para falar de Pamela. Conta. Então vamos falar aí. Quem é Pamela? Você já começou dizendo que sua formação foi toda fora daqui. Então fala um pouquinho de como foi a sua formação, né? Fala um pouquinho aí da sua trajetória para ter chegado à reabilitação neuropsicológica, que é o que você hoje atua fortemente. Eu sou daqui, de Itabuna, sou filha de Márcia Cristina e José Wellington. E todas as vezes que eu vou apresentar ou que eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu sempre cito os meus pais, porque são a minha origem, né? É a minha formação. Sou casada com o Caio Sérgio e tenho um filhinho de 2 anos, que é Mateu. Então, eu vim aqui em Itabuna, eu fiz a enfermagem na UESC, né, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Foi um caminho árduo para chegar até a enfermagem, né, que eu saí do 3º ano sem saber o que eu queria. Não tinha aquela coisa do, meu Deus, eu quero ser enfermeira, eu quero a área da saúde. Eu sabia que eu tinha alguns potenciais, algumas facilidades, mas não sabia o que eu queria. Eu até teste vocacional para saber qual área que eu ia, eu fiz. E no 3º ano mesmo eu falei, eu não vou estudar para o vestibular, eu vou estudar para passar no 3º ano. E aí no teste vocacional disse que era para a área de saúde, eu falei, eu vou colocar a enfermagem, mas entreguei para Deus. Acho que a minha história inteira, não tenho como falar de Pamela sem falar da espiritualidade, que acho que é o que rega
que rege toda a minha vida. E coloquei para Deus, falei, se for para fazer enfermagem, eu vou passar na UESC, eu vou ser na pública, porque a gente não tinha condições de pagar. Quando eu fiz o vestibular, eu passei mal, valendo, no último dia. E aí eu falei, não vou para a universidade particular e vou pagar um curso mais barato. Na minha época, né, lá de 2012, por aí, era administração. Eu já estava com matrícula feita, já estava toda prontinha para ir para lá. Quando saiu o resultado da UESC, e eu tinha sido aprovada. E eu falei, Deus está me direcionando por esse caminho e eu vou. E aí formei nos 5 anos. Quando terminou, eu não sabia ainda a parte assistencial, né? Não tinha aquele foco no assistencial. Eu gostava muito de planejamento, gostava muito do papel, da parte gerencial, né? E enfermeiro, na formação da gente, a gente também trabalha muito essa parte de gerencial. Eu queria algo voltado para a saúde coletiva, queria trabalhar na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária, na parte de sanitarista. Eu falava que eu não ia sair daqui de Itabuna. Eu dizia, isso saía da minha boca o tempo inteiro, que eu ia ficar aqui. Né? Tanto que antes de formar, a residência de saúde da família foi a minha turma, né, junto com uma das professoras da UESC, que a gente começou a formar a residência, que era justamente para a gente dar continuidade, para não precisar sair. E um belo dia, falei assim, olha, eu acho que eu preciso conhecer outros locais. E fui pesquisar quais residências que estavam abertas. E tinha residência em Recife. Quando eu pisei os pés em Recife, eu sentia algo muito forte, assim. E sentia que Deus tinha um propósito para mim lá. Eu lembro que eu fui com mais 2 colegas para fazer a residência. E eu falava para eles, eu vou precisar da ajuda de vocês para convencer meus pais, porque eu vou precisar vir para Recife. E não tinha saído resultado, não tinha saído nada. Eu vou passar, eu falava para eles, eu vou passar e eu preciso que vocês me ajudem a convencer meus pais de ir embora. Eu sou filha única, meu pai, ele é, na verdade, né, até hoje ele é o cara que ele me levava na faculdade, me buscava, eu ia pro inferninho, ia curtir, meu pai ia me pegar no final do dia. Então, assim, era esse tipo de responsabilidade de pai e de mãe, né? Então, a minha família sempre foi muito apegada na semana eu ia dormir 5 horas da manhã estudando, porque final de semana era o final de semana da minha família. E minha família é aquele tipo de família que qualquer tampilha, vamos fazer aniversário do cooler, vamos fazer aniversário do poste, festa, todo final de semana a gente se encontrava. Então eu falava que não ia sair daqui. Só que quando eu fui para Recife, eu falei, não, aqui é realmente o meu lugar. Eu lembro que eu fiz uma despedida com meus amigos antes de sair a aprovação. Quando saiu, que eu conversei com minha mãe, minha mãe fez assim, foi Deus que te direcionou. Eu lembro exatamente dela falando isso. Se é Deus, vá, só vá. E isso mexe muito comigo, a confiança do propósito de Deus, sabe? E aí eu lembro que eu pedi ainda direcionamento a Deus. Eu fiz assim, Deus, pelo amor de Deus, porque a gente sempre quer a zona de conforto, óbvio. Eu vou fazer ainda Salvador e UESC. Se for para eu ir para Recife, eu só vou passar lá. Quando saiu a aprovação de Recife, saiu a de Salvador e eu tinha ficado por uma pessoa. Para mim já era uma resposta suficiente. Arrumei minhas coisinhas. Era a resposta que você queria, né? A resposta que aí eu queria. A gente tendencia. Exato. Talvez não fosse, mas ela queria aquela, então ela já deu por convencida. E depois ficou muito claro que era isso, porque quando eu já estava lá, com tudo estabilizado com aluguel, era o meu primeiro dia, naquela coisa do recebimento do residente, me ligaram de Salvador. Falando assim, olha, uma pessoa desistiu, a vaga é sua, você quer vir? Eu fiz, meu amor, tô em Recife. E assim, ali era o início do entendimento que Deus, ele não era o que fazia tudo, né? E eu precisava tomar minhas decisões. E acho que a maioria das pessoas não entendem isso, né? Acham que Deus vai tomar um partido de tudo. É que Deus vai fazer tudo pela pessoa. E não, a gente precisa tomar decisões. A gente precisa dar o pontapé inicial. Precisa pisar, né, sem ver o chão. E fui. Fiz a residência, terminei. Aquele medo de não vou conseguir emprego depois da residência. Deus preparou tudo. Comecei a trabalhar em um hospital provisório de Covid. Foi bem na época do Covid. Com o meu trabalho lá, eu fui chamada para um outro hospital que estava abrindo. E aí lá começou
encantamento pela assistência, que aí lá eu era de um ambulatório específico de saúde do idoso. E a gente tinha uma consulta de enfermagem que era preconizado pela prefeitura que fizesse. Então, a gente vê muito consulta de enfermagem na graduação, mas não vê muito na prática a parte de avaliação, diagnóstico, planejamento, tudo certinho. E aí, eu entendia que a consulta de enfermagem com o idoso ele tinha que ser diferente. Não era a mesma consulta que eu faço com um adulto. E fui atrás de falei assim, vou fazer um cursinho rápido, só para eu entender como é a parte de gerontologia, para ver como são os destinos. Eu pedi um curso para eu receber um título, né, alguma coisa relacionada à gerontologia, para eu moldar a minha consulta de enfermagem. E acabou que, por um erro da instituição, eu entrei em um curso de psicologia na enfermagem para a saúde do adulto e saúde do idoso. Quando eu acessei o curso, eu falei, tem alguns assuntos assim que não eram tão peculiares, né, disso. Trazia um pouco de Freud, trazia coisas que era da enfermagem atuando na parte da saúde mental. Só que eu gostei. Eu falei, peraí, isso aqui é algo legal. Vou participar. Tinha muito falando da parte de avaliação gerontológica, tinha todos os requisitos que eu precisava para a minha consulta de enfermagem. Mas tinha uma outra área que também não... Que você não assim, tinha pensado antes. Isso, exato. Quando eu comecei as consultas lá, eu comecei a perceber que a maioria dos idosos que chegavam lá, a maior queixa não era a hipertensão, não era a diabetes, não era as doenças crônicas que eles tinham, não era as coisas que eles... de saúde física. Era voltado mais para coisas que eles não conseguiam mais fazer. Então, minha memória está prejudicada, eu não consigo lembrar das coisas, eu não consigo mais sair sozinho, eu não consigo fazer minhas atividades de vida diária porque eu não estou tendo mais atenção, eu estou esquecendo o café em cima do fogão, com o fogo ligado, eu vou dormir e esqueço a porta aberta, coisas relacionadas a essa fala. Eu já envelheci. Mas eu já tô idosa, minha amiga. Porque tudo isso aí eu já faço. Agora imagine. É isso. Mas a tendência é que essas gerações novas elas tenham uma maior alteração cognitiva antes, né? Porque a gente antigamente... A gente não, né? Você, né? Porque eu tô nessa gente jovem. A geração dos nossos avós, eles trabalhavam muito mais a cognição do que a gente. Sim. A gente está vivendo num modo muito acelerado e as coisas estão passando de maneira muito rápida. Exatamente. Né? Então, a gente está exigindo muito da gente, tendo pouca atenção. Isso, mesmo, né? Exato. É um ponto crucial. A gente está querendo galgar muita coisa. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu fico com a atenção dividida com várias coisas, não dou conta de tudo, então me frustro, e isso mexe com todo o nosso mental e físico. Mas também a tecnologia tem favorecido com que a gente não trabalhe com cognição. Sim. Então, hoje é muito mais fácil eu pegar a calculadora, fazer uma conta, do que eu tentar forçar a minha mente para fazer esse cálculo. Antigamente, não, eu não tinha esse acesso. As pessoas de antigamente, elas tinham que... Se eu precisava fazer uma receita, antigamente eu não tinha facilidade da internet de eu ir lá e pesquisar. Então, se você conversar com minha avó, ela vai te dizer quais são as plantas que trabalham a parte do intestino, qual a planta que é melhor para dormir, qual a planta que meu filho precisa para eliminar melhor a tosse. Coisinhas básicas do dia a dia e que a gente hoje... não trabalha tanto, né? Tem a facilidade da internet, então a gente não tem essa necessidade de aprender, de guardar na memória, né? De memorizar mesmo. Exatamente. Porque tá de fácil acesso. Né? Então, a receita, eu não preciso mais copiar a receita, eu não preciso memorizar essa receita. Exato. Eu tenho um fácil acesso, todas as vezes que eu quero, eu abro lá o canal do YouTube... e busco e vou ter a receita disponível, né? Hoje, com o chat GPT, a gente coloca tudo lá e consegue tudo pronto, né? Se eu preciso de um script de alguma coisa, de um projeto, alguma coisa, se você dá o chat GPT, ele coloca. Eu lembro que eu tive uma aulinha, né, num grupo de pesquisa, que eles ensinavam como usar o chat GPT para as pesquisas, mas falava também que o chat GPT não vai te dar coisas novas, não vai te fazer olhar o que falta, né? O que tem que ter de diferencial.
Então, se a gente não estimular que as pessoas pensem isso, as pessoas vão estar no automático, né? Fazendo só o que o ChatGPT te orienta, o que o YouTube orienta, e não consegue pensar tanto na criatividade, porque isso estimula a cognição, quanto pensar na produtividade. O que eu posso fazer entre linha? Eu sempre falo que um bom profissional ele tem que olhar as entrelinhas, né? Então, se eu tenho esse copo aqui, se eu tenho uma função, né? Fala assim, Jefferson, coloca esse copo aqui para mim. Você vai entender a função. Eu preciso colocar esse copo aqui. Só que o profissional que olha as entrelinhas, ele vai olhar, pô, ela tá sentada aqui, então eu vou botar aqui, porque a mão dela direita vai pegar aqui e eu preciso que a logo fique pro lado de lá. Então, isso é olhar as entrelinhas, olhar além da minha função. Então, isso faz um bom profissional. E a gente tem perdido isso com a tecnologia. Como a tecnologia é ruim, total, não. Pelo contrário, ela vem para favorecer. Inclusive, a gente usa as tecnologias também para estimular a cognição. Acho que tu viu uma postagem que eu fiz de um aplicativo que ele tem jogos específicos para trabalhar a cognição. Então, a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor também. Tá, mas eu te cortei. Que eu acabei cortando Pamela, que ela tava contando que começou, né? Que entendeu do curso. Só pra gente voltar um pouquinho. Tem alguma coisa que dá pra esperar? Não, dá pra esperar. Tranquilo. Não, porque eu tenho essa mania de cortar, então deixa, né? Só voltando um pouquinho. Eu saí do stand de telespectador prêmio, eu ia descer, entendeu? Pra poder interagir, mas tranquilo. Graças a Deus. Mas aí você tava falando assim, que você iniciou o curso, que o curso, né? Na verdade, trazia o que você queria saber da questão dos idosos, sim, mas também trazia um pouquinho a mais, que é a questão da parte da avaliação neurológica. Isso, exato. E aí você entrou nesse curso, viu e comecei a aplicar nas minhas consultas de enfermagem. Então, eu atendia o idoso, né? Primeiro eu tinha focado no idoso, porque era um ambulatório específico só para idoso. Sim. Atendia o idoso e aí já começava a dar as orientações. Porque eu via o problema, mas eu não conseguia dar alguma orientação para que melhorasse. Então, a partir do curso eu comecei, isso aqui eu posso orientar aqui, e a gente começou a ter os resultados. Só que aí eu fui pesquisar em relação à cognição. E aí comecei a ver cursos sobre reabilitação neuropsicológica, que era algo que eu não tinha visto ainda, não tinha visto algum profissional fazendo, e não sabia se a gente podia, né? Então, quando eu vi os cursos, eu tinha lá, público-alvo, enfermeira. Eu fiz, opa, então pode. Aí eu fiz, mas será que pode mesmo? Aí fui pra COFEM. Não tinha nada falando, é impedido de fazer. Eu fiz, então vamos lá. Aí fiz um curso de habilitação, que era voltado para adulto e idoso. Depois fiz um outro curso em uma outra instituição para complementar. Tinham algumas coisinhas que nenhum não tinha, outro tinha, e aí fiz. E aí meu foco era adulto e idoso. Então, o meu início de campo de prática foi nesse hospital, só que não foi a implantação por um grande critério. Às vezes as pessoas não têm o olhar diferencial, né? Então, às vezes entendiam que a consulta que eu fazia ali era a mesma consulta da unidade de saúde. E eu ouvi isso, eu ouvi que eu não vou regular pacientes para ela, né? Não era a instituição em si, né? Um âmbito maior. Não vou regular pacientes para enfermagem, porque aquela consulta é a mesma consulta que a enfermeira faz na unidade de saúde. E a consulta da enfermeira da unidade de saúde, ela é primordial, inclusive, para a minha consulta. Então, é uma rede, né? Então, eu tenho atenção primária, tenho atenção secundária, atenção terciária. É uma sequência. Mas, naquele momento, ouviram a ideia e não houve o acato, né? Eu trouxe outros trâmites dentro da instituição, porque a instituição via que era um potencial, e a gente tentou internamente fazer essas regulações. Interrompendo você rapidinho, assim, mas é interessante porque, assim, infelizmente, a atenção primária não faz isso. Porque quando você pensa na saúde do idoso, inclusive o próprio Ministério da Saúde, ele faz um direcionamento muito mais forte para as doenças crônicas não transmissíveis. Exato. Né? Que é a hipertensão, que é o diabetes. Então, quando você pensa na saúde do idoso na APS, normalmente, quando a gente pergunta assim, quais atividades você faz dentro da atenção primária para o idoso?
não, eu atendo idoso e hipertenso e diabético. Sim. Falo, tá, mas e o idoso que não é hipertenso e diabético, Exato. o que é que você faz com ele? Normalmente os profissionais não sabem o que fazer com esse idoso que não é hipertenso e não é diabético. Exato. Então, até as orientações do próprio manual do Ministério não direciona muitas vezes. E é isso que você está falando. Os profissionais, eles não têm essa habilidade, esse conhecimento que permeia toda a atenção ao idoso, que diferencia realmente da atenção do adulto jovem, né? Exato. Tem alguns instrumentos, inclusive, que até o técnico de enfermagem ou o ACS, né, o agente comunitário de saúde, ele pode utilizar para fazer diagnóstico de fragilidade, por exemplo. E aí eu lembro que eu, conversando com um geriatra de lá desse estabelecimento, ele falava assim, sabe o que me deixa indignado é porque às vezes não tem um investimento na atenção primária e às vezes também tem um profissional que ele também não investe no seu próprio conhecimento nele mesmo. Essa questão do olhar as entrelinhas é o meu profissional, né? O meu campo profissional e o que eu atuo hoje me abriu N portas. Então, se eu faço um diferencial no meu trabalho, eu consigo além para mim, né? Mas o que ele falava era, além do investimento do profissional, que não tem um investimento, né, dos governantes na atenção primária, e às vezes eles só querem fazer os encaminhamentos. Então, se eu tenho um problema na atenção primária, eu preciso de uma consulta com fulano de tal. Então, e tinha muito a ideia de o idoso, ele, a partir do momento que vira idoso, ele não é da atenção primária, né? Eu já ouvi muito isso. Ele precisa passar pelo geriatra. Então, só que às vezes o encaminhamento para o geriatra é só quando o idoso ele realmente está com o diagnóstico de fragilidade. E aí ele falava muito isso. Precisa que dentro da atenção primária tenha um investimento no conhecimento de qual é a função da atenção primária. E isso disseminar, inclusive, pela população. Porque quando eu estou com algum problema que daria para resolver com a atenção primária, eu vou para a emergência. A emergência é mais fácil, eu quero algo mais resolutivo. É o que eu sempre digo, a população, culturalmente, ela não acredita na PS, porque quem atua na PS não acredita na PS. Isso. Então não tem como eu convencer, não tem como eu pedir que a população vá até a PS, se a PS ela não é resolutiva como deveria dentro das políticas públicas. Então, é muito bonito no papel. É ordenadora do cuidado no papel. Mas, infelizmente, a própria gestão, a gente fala a nível federal, estadual e dos municípios, elas não investem, elas não conseguem perceber o potencial da atenção primária. Então, é muito difícil a gente querer que a população, quando fala assim, é porque as pessoas ligam para o SAMU, por exemplo, porque está com um pico hipertensivo, porque está com a cefaleia. Poderia ter resolvido na atenção primária? Poderia. Mas a atenção primária está resolvendo? Exato. Então as pessoas estão buscando, na verdade, a atenção que vai resolver o problema delas naquele momento. Exatamente. Então não dá para cobrar isso da população se o próprio serviço não oferta, né? E assim, Júlio, nessa sua fala, é porque a gente acaba pensando muito em tecnologias duras, né? E aí voltar... Eu estava conversando com um colega agora nesse congresso que eu fui, e ele estava falando que foi avaliar a atenção primária numa cidade do estado do Acre, e do quanto que aquela enfermeira, com o caderninho dela, né, fazendo pré-natal, fazendo a consulta de enfermagem, ela conseguiu mudar a realidade da população dela. E aí a gente começa a perceber que o profissional enfermeiro, ele tem perdido isso da atenção primária, desse potencial dele. A gente falou isso já em algumas palestras nossas, que a gente, eu atuo na pediatria, a gente pode fazer muito por esse paciente, né? Justamente com o princípio da atenção primária, que é prevenção. Isso. E a gente não trabalha prevenção no sentido de orientação mesmo. A grande função da atenção primária é a orientação. E a gente vive num processo hospitalocêntrico, né, medicalocêntrico, onde a gente tudo medica. E a função da atenção primária, ela não é essa, não é medicar, né? E aí a gente começa a perceber que foi isso que você fez, né? Você contando a sua trajetória, que é uma imersão pelo conhecimento, pelo próprio conhecimento, né? E a gente precisa voltar para isso, porque isso me faz pensar muito que as pessoas às vezes invejam muito a nossa trajetória, né? Mas não percebem o quanto que a gente acaba investindo no próprio conhecimento. Exato. E a gente colhe por esse investimento que a gente acabou fazendo. Exatamente. E 2 pontos. Um dessa fala, né, da questão do... eu não tenho como cobrar da população, e isso é fato, né? Somos nós que temos o conhecimento e são os governantes que deveriam ter esse conhecimento de investimento. Então, hoje, no mestrado de Gestão e Economia da Saúde, a gente avalia custo-efetividade e avalia
os gastos públicos, né? Então, é muito mais rentável para o governo que tenha esse investimento no terciário. Sim. Porque aí tem um retorno maior, né? Sim. Para eles. Só que se você for analisar, né, o que eu traria tanto de benefício para a população quanto de redução de custos para as outras instâncias, se eu invisto na atenção primária, eu tenho uma redução absurda. E eu tenho qualidade de vida da população, eu tenho melhoria dos indicadores. E uma população orientada, né, até investimento na educação que a gente fala muito, eu tenho diminuição de N problemas. Inclusive o Alzheimer, já tem estudos que falam, países que não são desenvolvidos têm uma maior propensão para o Alzheimer. Então tem N coisas que esse não investimento, né, tá ali na... Porque o não investimento, na verdade, está ligado a outras questões, que a gente vai entrar em questões políticas, exatamente. Né? Porque a gente compreende que não é só a questão do que é um custo maior para eles, porque existem outros vieses, ganhos, né? outros ganhos. Existem outros interesses que não são voltados para a melhoria das condições de saúde da população, com toda certeza. Então, não precisa nem você estar na gestão. Não precisa nem ser entendido de gestão, na verdade, para perceber essas entrelinhas que permeiam aí o processo de investimento nos processos de saúde. Né? Exato. E o que tu falou do processo, né? As pessoas que veem Pamela hoje, né? Pamela é aqui, né? Toda de socialzinha. Aqui nesse podcast. Isso, entendeu? Todo importante. Não sabem o trabalho que foi, né? Chegar até aqui. E que é, né? Exato. Que é constante, né? A gente não pode parar. A gente vai falar mais um pouquinho aqui, mas eu era a pessoa que... da curtição, de sair, curtir, etc. E teve eu não falo nem virada de chave, porque eu acho que virada de chave é ação, né? Então, para eu ter uma ação de virada de chave, eu preciso colocar a chave, tenho todos os passinhos. Tem uma decisão. Isso. Tem várias coisas da minha trajetória que me impulsionaram essa virada de chave. Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo hoje, às vezes eu conto coisas assim da minha vida de antigamente, né? Até fisicamente, as pessoas que me conhecem de antigamente falam, você mudou da água pro vinho. Eu era loira, totalmente diferente do que você me vê hoje. Então, foi passo a passo, foi trajetória. Hoje sou concursada, mas o tanto de concurso que eu fiz que não passei, as pessoas não veem. O tanto de nãos que eu recebi para agora. Então, hoje eu falo, estou recebendo dias de glória. Ontem a gente teve um monitoramento e as pessoas têm chegado na instituição que eu trabalho para saber do meu trabalho. Isso é um reconhecimento absurdo, mas lá atrás eu recebi vários nãos. E é para além do financeiro, né, Pamela? Isso. Que é isso. Quem trabalha com... Quem faz o que gosta. Quem faz o que gosta, que tem compromisso. São ganhos. A gente fala muito disso e para quem está de fora, quem ainda não conseguiu perceber que existem outros ganhos para além do financeiro. Isso. Né? Essa sensação de falar, puxa, é isso aí. Isso. Eu estou no caminho certo. O financeiro, ele vai acontecer. A gente estava na semana do Sebrae e falava justamente sobre isso. Quem planta, colhe. Você vai colher. Exato. Né? Agora, você não vai colher se você não plantar. Exatamente. Agora, o tempo da colheita pode demorar. Exatamente. Né? E é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Perguntar para vocês. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Ela é entrevistada? Ela é entrevistada. Pois é. Eu agora fiquei... Mas vou puxar porque é algo que a gente faz muito com as pessoas. Sim. Né? Como é que você tá há 5 anos? Mas ninguém te pergunta como é que você se imagina daqui a uma semana. Você bugou a cabeça dele. Ele parou assim, ele... Oi. A sorte dele é que eu salvei. Deu tempo pra ele pensar. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu dei o tempo. Você viu que eu te peguei assim, ó. Você me pegou no limbo assim. Eu falei, ela bugou a cabeça dele com uma pergunta. Eu falei, vou salvar. Deixa eu te falar, dizem que mulher tem tico e teco, homem tem só tico. No meu caso, meu tico é pela metade. Mas não precisa responder se tu não quiser. Não. Ele quer responder. Porque eu já consegui formular. Já deu tempo. Já deu tempo. Na realidade, a gente tinha discutido isso algumas vezes e
o meu grande interesse em relação à enfermagem era me tornar referência na pediatria, né? E com o movimento que a gente fez no Capacita Corém, eu consegui me tornar referência baiana. Eu tava fazendo isso com o Júlio. O meu propósito é referência nacional na pediatria, né? E aí eu tenho começado a fazer alguns movimentos justamente para isso acontecer daqui a 5 anos. O meu projeto de vida mesmo. Eu gosto... E aí, você gosta da docência? Eu gosto de ser palestrante. Perfeito. Eu gosto da comunicação em si, entendeu? E aí, qual vai ser o viés? Vai ser pediatria? Acredito que seja... Mas daqui a 5 anos eu não acho que eu falo só de pediatria. E aí e principalmente por causa do movimento do podcast. Sim. Acredito que vai ser isso. Perfeito. E aí as pessoas não te perguntam como é que você se vê semana que vem. Porque pra você conquistar o que você imagina há 5 anos, você tem que saber o que você vai fazer semana que vem. Aí não sabe, não. Aí, minha filha, se você perguntar o que ele vai fazer de tarde, ele já tá perdido. Que entra muito o que a gente falou, que a gente estava falando da questão do planejamento das priorizações. Viu? Ele não é assim, não. Pra ninguém pensar que você tá vendo? Aboadinho, ele não é, não. É só uma brincadeira. É só TDAH, gente. Eu tenho diagnóstico. Ai, Tatiana Paz tem que voltar aqui nesse podcast. Tati, vamos agendar novamente. Maravilhoso. Sim, foca. A entrevistada é ela. Ela virou a chave. Virei a chave. Mas você tava contando essa... Ela já veio na paleta. Já. Ela já veio pra entrevistar. Foi, tá vendo? Mas você tava falando em relação à virada de chave que na realidade não é só virar a chave, mas toda uma ação que você precisou fazer. Exato. Eu acho que o ponto crucial foi estar em Recife, né? Longe de família, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Eu tinha uma amiga que estudava comigo na UESC e aí a gente passou juntas na residência e a gente foi morar juntos. Então, ela foi minha parceira em tudo. Então, até para eu entender o que eu precisava para melhorar, inclusive o que a gente trabalha, né? A cognição, ela me ajudou muito. Então, eu tinha muita dificuldade de fazer o que eu estou fazendo agora, de conversar, de conseguir pensar em um assunto para falar, de completar frases, que a gente chama de linguagem. Então, eu comecei a observar o que as pessoas que tinham essa comunicação faziam. Eles leem muito, então bora ler. Aí eu comecei a ler, e minha amiga, ela lia muito, então ela me emprestava livros. Eu comecei a ler, para começar a perder um pouquinho a vergonha. Ainda sou muito tímida, mas pro que a gente também. Mas eu super entendo, porque eu super entendo o que você está falando de relação a ser tímida, porque por mais que a gente acabou adquirindo a questão da comunicação, a base ela é tímida. Ontem eu escutei. A base é tímida. A base é tímida. Ontem eu acabei ouvindo. Ontem não, foi anteontem. Você comunica muito bem, você fala muito bem, você tem o domínio da fala. E assim, ninguém sabe que eu era gago, pô. Durante muito tempo... Você ainda é gago. Mas ninguém sabe que, tipo assim, no meu primeiro ano da graduação, era gago real. O problema é que você começa a perceber que poderia ser um ponto forte. Sim. E assim, o grande lance em relação a qualquer área que a gente siga os profissionais que estão em destaque, eles sabem se comunicar bem. Sim. Eles sabem conversar e é isso. Entendeu? Eu falo que um bom comunicador, ele ganha mais pessoas, né, e retornos do que uma pessoa que é inteligente. Inclusive, tem gente que não sabe nada, mas comunica bem. Exato. A comunicação é uma porta de entrada para muitas coisas. Então, era essa percepção. Então, eu comecei a dar aula justamente para isso. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. E aí, comecei a trabalhar isso. Perdi várias oportunidades. Hoje, quando eu encontro alguns professores da época da faculdade, na época da faculdade eu pensava assim, meu Deus, eu sou extremamente tímida. Na minha cabeça, eu achava que eu era extremamente tímida. E eu entendia que eu perdia muita oportunidade, porque eu tinha vergonha. Até de, professor, se o professor não ouvisse, para eu alterar a voz para falar, professor, tô querendo falar. Era uma dificuldade enorme. Mas eu sempre tive aquela coisa do... aonde eu quero chegar. Então, mesmo que eu tivesse tímida, eu tinha meu parceiro, que a gente brinca que era o parceiro de curriculares, que era o curriculares muito parecido. A gente ia para iniciação científica. Quem é que pode melhorar alguma coisa aqui? O centro acadêmico. Fui para o centro acadêmico. Então, fui para áreas que fossem me desenvolver profissionalmente. Então, isso foi as pecinhas para poder virar a chave. Hoje, quando eu encontro alguns professores, fala assim, não, tu já tinha um diferencial lá. Só que eu não enxergava isso. Eu não via o que eles já viam. Eu achava que eu era, meu Deus do céu. Se tivesse algum professor que
fosse de ler slide, eu falava, não vou ficar aqui não. Eu saía, ia para qualquer área, outra área, assim, que eu fosse conseguir galgar aquele conhecimento. Mas eu tinha muita dificuldade dessas relações, principalmente de hierarquia. Eu tinha muita dificuldade de conversar com um professor. Para mim, ele era algo supremo. Então, eu tinha muita dificuldade dessas relações. Você acha que a sua especialidade é Reabilitação neuropsicológica. Reabilitação neuropsicológica. Essa reabilitação, trazendo um pouquinho, né, que não é uma área muito comum. Essa reabilitação neuropsicológica, você trabalha com muita ênfase com a questão dos idosos, né? Sim. Mas esse desenvolvimento que você vem trazendo, seu mesmo, né, da questão do desenvolvimento cognitivo, da linguagem e tudo, essa área também trabalha com adultos? Fala um pouquinho, assim, desse trabalho, qual o diferencial? Como é que você atua mesmo? Como é que é o fazer disso, né? Ele traz um diferencial muito grande, principalmente para qualquer área da vida, né? Criança, adolescente, adulto e idoso. Eu comecei com idoso, mas aí comecei a falar, peraí, eu posso trabalhar não só com as fragilidades no idoso, mas tem muita coisa que a gente consegue desenvolver no adulto. E principalmente agora que a gente está trabalhando com adolescente lá. Mas o que acontece? Um idoso, por exemplo, que sofreu um AVC, né? Tem algumas áreas do cérebro que é específica para a linguagem, que é essa questão, né, que a gente está falando. Tem a parte da memória, tem a parte de atenção, né? Você citou todo o diagnóstico de TDAH. Tem a área específica do cérebro que trabalha a atenção e que pode ser afetada dependendo do grau do AVC. Então, a gente, como enfermeiro, a gente não pode fazer avaliação neuropsicológica, que aí é o neuropsicólogo que faz. Que aí o psicólogo ele faz uma especialização em neuropsicologia e faz essa avaliação. Quando eles fazem a avaliação e dá o seu diagnóstico, tem um déficit de atenção aqui, eles encaminham para a reabilitação neuropsicológica. Então, aí a gente tem duas vertentes, né? Eu posso fazer uma estimulação cognitiva com esse paciente, pode ser em grupo, e a estimulação cognitiva ela é mais geralzão, né? Eu vou trazer algumas atividades para você trabalhar a cognição, dependendo da sua área afetada. Eu preciso trabalhar a atenção, eu vou trabalhar a atenção. Preciso trabalhar processamento de informações, processamento rápido, você citou, né? Puxei ele para ele conseguir pensar o que vai falar. Então, esse também é trabalhado na reabilitação neuropsicológica. Então, todos esses pontinhos, né, a gente consegue recuperar e fazer com que o indivíduo ele tenha uma qualidade de vida melhor. Mas vamos lá, eu tive Covid 6 vezes, meu público já sabe, porque eu sempre falo isso aqui. Mas eu tive Covid 6 vezes e eu percebo que eu tenho hoje não tenho nem déficit de atenção, não. Memória. Mas eu tenho um déficit de memória, um déficit de concentração. Sim. E eu percebo muito isso, porque eu rendia muito. Sim. E pós-Covid eu sinto que meu rendimento caiu demais. Então, Sim. por exemplo, hoje, às vezes eu tenho que fazer leitura 2, 3 vezes do mesmo texto. Sim. Né? E eu preciso me direcionar, por exemplo, eu preciso de um diagnóstico mesmo, ou eu posso diretamente procurar o profissional, entendendo que alguns exercícios que poderiam ser direcionados para mim. Eu realmente preciso. Todo mundo precisa fazer essa avaliação neuropsicológica. Eu estou jogando você no fogo, né? Tá, me jogando no fogo. Eu faz. É um tipo de avaliação que a gente já conversou com um psicólogo aqui. Não é uma avaliação barata, então não é uma avaliação acessível, né, no Sistema Único de Saúde e nem acessível financeiramente para quem vai fazer particular. Mas eu percebo que é um déficit que, na minha avaliação de leiga nesse sentido, é um déficit que eu percebi na minha produtividade. Então, eu posso procurar o profissional de reabilitação neuropsicológica sem precisar necessariamente fazer esse teste. Quais são esses critérios, assim? Pode, né? Mas a avaliação, ela me dá um direcionamento maior, né? Isso. Porque ele traz um laudo específico. Então, eu já vou saber aonde eu vou trabalhar. Como é que eu atuo com a minha consulta de enfermagem? É processo de enfermagem nato. Então, eu tenho uma avaliação própria de enfermagem com ênfase em reabilitação neuropsicológica. Então, você senta comigo, eu vou fazer a minha avaliação e aí vejo quais são os seus pontos que precisam ser trabalhados. Aí, no caso, é o mais individual, porque você, como você disse, tem um geralzão que você pode trabalhar em grupo, que é estimulação geral. Então, para esse aí, eu não precisaria. Porque, na verdade, são estimulações que às vezes a gente já percebe.
a leitura, né? Alguns exercícios. Esses dias eu estava vendo vendo em Instagram de algum psicólogo que o criador, né, dessas redes sociais e tudo, deixa todo mundo viciado na tecnologia. Foi você. Fui eu. Não foi você? Uhum. Então, deixa todo mundo viciado na tecnologia, mas está estimulando o filho, né? Então, ele sabe. É isso mesmo, ele foi você. Sabe. Então, ele sabe que isso é importante. Então, existem alguns estímulos que são gerais, como você falou. Então, esse, por exemplo, se eu chegar lá sem essa avaliação neuropsicológica, que não dá um direcionamento, que não fecha um diagnóstico para você, aí você utilizaria mais o que é mais geral, não é isso? E dá pra gente fazer o treino cognitivo. Aí, quando a gente fala treino, né, vamos pensar na academia. Eu faço um planejamento específico na academia para treinar os músculos, né? Eu quero ganhar costa e tal, a mesma coisa. Então, eu tenho um treino personalizado para as suas fragilidades. Então, a gente faz todo o planejamento específico para a sua condição. Então, eu tenho um problema de memória, Pamela. Então, a gente vai trabalhar, fazer exercícios que captem a memória. E aí, a memória puxa várias outras partes da cognição da gente. Eu só consigo ter memória, né, se eu tiver atenção. Eu sei que aqui tem uma planta, então eu estou tendo uma atenção que aqui nesse redor tem algumas questões. Se você me perguntar lá fora, né, essa questão da memorização do espaço, se eu não tivesse tido atenção, eu não vou memorizar. Se eu estou falando aqui com você e a sua atenção está voltada, poxa, eu tenho que pegar tal coisa, eu tenho que isso e aquilo, você não consegue memorizar, nem contar depois o que eu falei, porque você não teve atenção àquelas partes. Então, a memória, ela envolve várias outras áreas da nossa cognição. E tu falou da questão da Covid e tá muito comum. Depois do Covid, já tem estudos que comprovam isso, né? Que teve um afeto. Porque é uma doença que ela é sistêmica, não é só respiratória. Então, teve muita alteração. Se você teve perda de olfato e paladar, com toda certeza afetou a questão neurológica. Então, é um resultado. Eu tive. E acho que foi você que falou, não foi? Que a Covid escancarou o que a gente ia ser na velhice? Foi você que me falou não, isso? Não, fui eu não. Alguém me falou assim, a Covid... falou brincando assim, a Covid antecipou tudo que a gente ia ter enquanto idoso, porque já vai escancarando assim a memória. Eu falei, pronto, vou ter Alzheimer. porque ficou, realmente, eu sinto que eu fiquei bem estagnada, assim, com alguns déficits. Mas, assim, tem alguma habilitação específica? Por exemplo, eu sou enfermeira, eu quero trabalhar, vou para a internet... vou buscar, né, testes cognitivos, testes de memória, né, que a gente fala, a tecnologia, ela tá aí, ela faz isso, traz algumas ferramentas pra gente. O que precisa de uma habilitação para isso, né, o primeiro ponto, e o que diferencia esse trabalho do trabalho da internet, de buscar esses testes na internet? Vem daí seu peixe, Pamela. Agora... Precisa, né? Assim, a gente fez habilitação de sutura. Eu preciso de uma habilitação, eu preciso de um curso específico para entender o que é reabilitação. É suficiente só esse curso? Não. É tanto que eu fui fazer um MBA em reabilitação neuropsicológica porque eu preciso de detalhes. Então, eu não consigo trabalhar reabilitação sem entender o funcionamento cerebral. Então, eu preciso disso. Qual é a diferença? O cérebro da gente, ele precisa avançar desafios. Eu posso só ficar na leitura. Eu posso só ficar no caça-palavras, né? Que é uma coisa que estimula também. Eu posso ficar só fazendo a questão da memorização com cartas. Mas o seu cérebro, ele vai se habituar com aquilo. E se eu não trouxer desafios para ele, ele não avança. Então, comigo, vocês conseguem isso. Comigo, a gente começa na fase que vocês estão... e vai avançando nos desafios específicos para conseguir avançar. É o que você falou, do planejamento personalizado mesmo, de entender qual é a demanda específica daquela pessoa para trabalhar em cima dessas necessidades pessoais. E qual a diferença da internet para a consulta comigo? Eu não trabalho específico só com a parte do treino cognitivo, né? A reabilitação, a gente fala que é um mundo mais abrangente, né? Eu vou trabalhar família, eu vou trabalhar relações, eu vou trabalhar ambiente de casa. Se eu tenho um paciente que ele está com um problema de memória, então a gente traz algumas coisas que a gente chama de estratégia compensatória. Eu ouvi vocês relatando, né? Meu caderninho de anotações é uma estratégia compensatória, né? Então, hoje, tudo que eu preciso fazer no dia, eu relato no meu diarinho. Então, às vezes, é uma estratégia compensatória que a gente pode colocar para um paciente. A gente tem
um caso de sucesso, né? A gente sempre trabalha em parcerias, né? Eu trabalho com a reabilitação neuropsicológica e às vezes o paciente precisa ir para uma psicóloga, precisa ir para um nutricionista, assistente social. Então a gente faz essas parcerias, né? No trabalho particular e na instituição que eu trabalho também, né? É um diferencial. E aí eu vou contar o caso de um dos pacientes que eu atendi. E a gente fala que é um caso de sucesso porque visivelmente é um paciente que ele mudou da água para o vinho. Ele é um adolescente, eu não trabalhava com esse público-alvo, né? Então fui entender quais eram as nuances da adolescência, porque é uma estratégia totalmente diferente. E aí a neurologista, que é uma parceira da gente também, encaminhou ele para mim e ele chegou visivelmente bem retraído. Ele andava com um capuz e uma máscara preta. Assim, ele andava assim e ele falava assim. Ele tinha um déficit de atenção na escola e ele foi para neurologista justamente por isso. Tinha um relatório da escola falando que ele tinha muita dificuldade de concentração, tinha muita dificuldade com os ruídos externos, ele se dispersava muito. Enfim, várias coisinhas, né, dele. E aí ele chegou para mim. Eu lembro que no primeiro dia, a gente conversando, eu fiz assim... sempre falo que nessas consultas vai ter o sentimento de frustração. Né? Porque vai ter coisas que eu vou passar que você não vai conseguir fazer. E isso frustra. Né? E às vezes as pessoas não conseguem lidar com esse sentimento de frustração. Eu conversei com ele e uma das coisas que eu falo aqui você é co-participante. Né? Eu não tenho como passar, Juliano, tu tá com problema de memória. Faça isso. Se você não fizer, a gente não vai avançar. Seu cérebro ele precisa trabalhar todos os dias algo específico para poder criar um hábito. Então, se você não fizer, a gente não avança. E aí, falei para ele, você é co-participante e tal, não sei o que, tá. Aí ele fez, então se eu sou co-participante, eu posso levantar daqui e ir embora. Fiz, com certeza. Se você não se sente vontade de ficar aqui, você pode ir embora. Aí ele estranhou a resposta e ficou. E aí eu lembro que a gente comentou, né, sobre a questão das falas. Às vezes a gente quer falar algo que dói na outra pessoa, mas se a gente falar de uma forma diferente, não grosseira, não causa tanto impacto. Aí citei a questão da frustração. Eu falei pra você sobre frustração. Sentiu alguma coisa? Ele não. Mas se eu falasse assim, bati na mesa. Aí eu ganhei um start dele. E ele falava sobre um assunto, nas conversas ele não conseguia dialogar. E ele só tinha um assunto específico que ele gostava muito, que era guerra. Então quando ele falava de guerra, as pessoas... Opa, peraí. Aí ele falou de guerra pra mim, eu fiz, tá, mas e o que... Não tô entendendo por que é ruim. Por que você gosta de guerra? Aí ele, olha, eu gosto de guerra por conta da farda. A farda que eles utilizam, assim, assado. E citou uma coisa que era totalmente diferente do que as pessoas imaginavam. A partir dali, eu ganhei uma confiança com ele. Ele, na primeira consulta, ele começou a citar coisas que ele não reconhecia em casa e não conseguia trabalhar em casa. A mãe dele chorava na primeira consulta, porque na primeira consulta eu converso com o cuidador e com o paciente. Se a gente percebe que tem algum atrito, alguma coisa, a gente faz separado e depois junto, e a gente vai vendo, né, de acordo com as necessidades. E aí, nesse momento, eles estavam juntos. Ela começou a chorar. E eu fiz, tá, e a gente começou. A gente não se encontrava sempre, porque eles são de outro município, se via mais ou menos de 15 em 15 dias. Na segunda consulta, ele já voltou diferente. Assim, a forma de falar, tudo isso. Só tinha passado algumas estratégias, né, pra fazer. E a mãe dele começou a me agradecer. Eu fiz, calma, a gente tá começando. A última consulta que a gente teve agora, ele ainda não finalizou, mas na última, ele me trouxe um relatório da escola com as notas que ele tinha lançado. A pessoa que estava tirando 1, agora estava tirando 7, 8, com pequenas orientações que a gente fez de casa. Não era nem só das estratégias, de atividades. Foram orientações que a gente fez, muda isso, muda aquilo. Coisas de relação, né, interfamiliar, tinha muita dificuldade. Ele falando assim, Pamela, agora todas as tardes eu vou com minha mãe andar com um cachorro na beira da praia. Eles moram numa cidade litorânea, na beira da praia. E aí eles conversam muito. Até as pausas de fala, ele falava muito acelerado. Começou a falar mais pausadamente. Eu lembro que a gente traça as metas, né, na consulta de enfermagem. E aí uma das primeiras metas que ele atingiu foi o de conseguir compreender um conteúdo na sala de aula, porque ele faz um reforço. E na sala de aula ele não conseguia compreender esses assuntos. E aí ele trouxe para mim, tal assunto, na aula eu consegui, a professora falando, eu consegui entender tudo. Então isso é o diferencial.
É o diferencial da consulta. Então, são outros pilares, né, que são trabalhados a partir da identificação dessas necessidades cognitivas, Exatamente. de linguagem. Muito bom. Interessante. A minha pergunta que eu ia fazer é totalmente leigo na questão quando a gente fala de reabilitação no paciente idoso, a gente fala de que algumas reabilitações não é para você ganhar o que você já perdeu, você vai manter. Sim, isso. Se tratando do psicológico, a mesma coisa? Mesma coisa. Pode falar. Não, É isso, porque no adolescente a gente acaba percebendo que a gente vai ter ganhos e ganhos de melhora, Sim. né? Na criança também. No adulto em algumas situações, mas no idoso eu já percebo que a gente tem uma dificuldade que, tipo assim, é pra não perder o que já se perdeu. Exato. E aí é até uma conversa com a família, porque às vezes quando chega na consulta de reabilitação, eles acham que a partir daquele momento o idoso ele vai estar totalmente diferente. E muitas vezes a consulta ela vai ser para minimizar que essa doença progrida, né? Então, às vezes, eu não vou devolver o paciente como ele era antes. Às vezes, eu só vou conseguir com que ele realize as atividades de vida diária dele com autonomia. Então, às vezes, é um idoso que tem um Alzheimer, que é uma doença que ela vai progredir. Mas, se eu consigo fazer com que a reabilitação eu estimule coisas e traga estratégias compensatórias para que ele consiga fazer coisas que ele gosta, já desafoga o cuidador. Porque às vezes ele precisa estar ali o tempo inteiro com a medicação, eu preciso dar. E eu tenho pacientes que, inclusive, até o reconhecimento de familiares, né, que acaba acontecendo. Então, a gente traz uma estratégia compensatória, colocar fotos, né, dos familiares com identificação. E aí o cuidador, ele entra nesse apoio. E o cérebro da gente, ele é muito maravilhoso, porque ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Então, eu tenho essa capacidade de criar novas conexões. Se eu tenho uma área do cérebro afetada e é uma área que eu não vou conseguir recuperar, ele consegue falar assim, opa, peraí, essa área aqui vai me ajudar a fazer isso aqui sem precisar disso daqui. E aí vai fazendo. E aí tem novos estudos também que falam que o idoso, ele tem essa capacidade de formar novos neurônios, que antigamente a gente falava, ó, envelheceu, eu não tenho como mais formar. Você acreditava muito na pediatria, na adolescência, né, da plasticidade, mas no paciente idoso nem tanto. E doutora Tatiana até trouxe um pouco disso, né, na questão das crianças neuroatípicas, que quanto mais precoce a estimulação, melhor. Mas aí já tem estudos, não é que vá ser, é o que ela trouxe também, da questão de que não é que é impossível, né, algumas reabilitações, algum desenvolvimento, alguns avanços, mas que realmente, quanto mais jovem, né, acaba tendo uma porcentagem de sucesso muito maior. Muito maior. Mas significa que não é impossível realmente que haja uma melhora ou pelo menos haja uma manutenção, né? Que não haja uma evolução em termos de degradação. Exatamente. Dentro dos tratamentos, eu gosto muito das PICs e aí isso eu acabei utilizando por causa de uma doença, de uma demência da minha mãe por causa de um processo de internação. E a gente utilizou muito a musicoterapia, né? Que quando eu comecei a ouvir, foi uma tese de doutorado, não lembro o nome das autoras, mas que elas traziam muito em relação aos benefícios da musicoterapia com o paciente com doença, com demência, né? E a gente utilizou muito com manhã, foi Roberto Carlos e Julio Iglesias, que ela era fã, né, quando ela era adolescente, e a gente percebeu ganhos, assim, sensacionais. Eu sou fã de PICs, né, de práticas integrativas e complementares, e dos benefícios, porque quando a gente fala de medicina tradicional, a gente tem muita coisa na medicina tradicional. E a gente está falando de uma medicina que é válida, de uma medicina que tem ganhos, mas as práticas integrativas, eu acho que a gente olha o paciente de forma diferente. Olha como um todo. Isso. E é engraçado, quando você fala de reabilitação neuropsicológica e fala dessas atividades, né, de cognição, de linguagem, tudo, meio que remete um pouquinho ao que a gente está deixando de viver, né? Com o uso exacerbado da tecnologia. Por exemplo, eu estou no exercício de ouvir os áudios do WhatsApp no 1, porque eu ouvia no 2. A depender de quem estava falando. A depender de quem... Eu sou muito acelerada, né? Sim. Então, a depender de quem mandava o áudio, eu conseguia ouvir no 2 tranquilamente. E, independente de quem mandasse, era no mínimo no 1,5. E agora eu estou no exercício, eu ouço no 1. Então, assim, é um exercício. Porque eu estou justamente na perspectiva de desacelerar, porque eu sinto que eu estou mais acelerada do que eu já era. Então, quando você fala dessa questão da reabilitação neuropsicológica, desses exercícios, dessas atividades, me remete muito
a qualidade de vida, na verdade, que a gente tinha, os estímulos que a gente tinha e que hoje estão sendo perdidos com o uso da tecnologia, Isso. que é uma leitura, que é um caça-palavras. É como você disse, tem outras atividades para além disso, mas assim, o que era básico, que é um caça-palavras, que é um jogo da memória, que se você vai dar um jogo da memória para as crianças hoje, tem crianças que olham, oi, né? Elas querem o cartãozinho com crédito para colocar o joguinho. Isso. Né? E que ainda assim, a gente tem aplicativos que trabalham isso. Então, acho que, na verdade, é tentar também fazer o direcionamento para o bom uso da tecnologia. Exato. E sabe quando eu percebi isso, da questão muito forte de estar acelerada, né? Você falou, a memória dela é boa. Não. Eu trabalho com reabilitação neuropsicológica e eu precisei de reabilitação neuropsicológica. Então, assim, precisei da parte de treino cognitivo, né? Principalmente nesse período. Vou entrar numa parte da minha vida pessoal. Desde dezembro, eu sinto dores nos membros inferiores. E aí tinham começado a sentir, né, na parte dos membros superiores. E aí, remédio, e procurava médico, procurava isso, procurava aquilo. Até hoje, ainda não tive um diagnóstico fechado, né, do que era. Mas aí eu sabia onde eu queria chegar, sabia o que eu estava construindo. E uma coisa que eu tenho desde pequena, e aí foi a formação da minha personalidade veio muito da minha infância. Então, eu sempre tive muita resistência à dor. Então, se você me der uma dor física, eu consigo suportar absurdamente. Se me der uma dor que vai atingir minha saúde mental, já é mais um pouquinho difícil. Mas física eu consigo lidar muito bem. Então, eu continuei com dor, né? Fazendo as coisas mais com dor. Só que tem uma hora que seu físico ele fala, opa, peraí, aqui tá afetando outra coisa. E aí eu tinha vezes de não descansar por conta da dor no trabalho, por exemplo, e chegava em casa exausta, cansada. Uma fadiga enorme, porque eu não conseguia parar, botar os pinguinhos nos is, né, desacelerar. E aí, um colega de trabalho que foi fundamental para mim, para eu falar, pô, eu tô perdendo a minha essência, porque, você falou, né, eu era muito produtiva, eu era muito rápida. Eu era assim, às vezes, na escola, por exemplo, não estudei para a prova. Chegava na porta da escola, sabe aquela coisa de revisão? O pessoal falar a revisão, eu captar tudo, a memória operacional que a gente chama. Chegava na prova, eu tirava nota maior do que quem tinha estudado. Então, meus amigos todos eram assim. E eu era que fazia a revisão, que tirava a nota baixa. Aí, quando chegava o resultado, as meninas falavam assim, como pode? Porque você que ensinou pra gente. Exato, falei, então, exatamente. o branco, falei, o branco ele existe. Eu era muito assim. E aí, foi até mais recente isso, um colega de trabalho, ele foi fazer um procedimento na hora, ele fez assim, a gente conversando, né, sobre a vida e tal, sobre os desafios, que hoje eu vejo os desafios de uma forma diferente. Pô, ai meu Deus, tanto desafio. Não, pô, tô avançando, porque eu sei que no meu cérebro ele vai gostar disso, né, desses desafios, de avançar. E aí ele falou uma coisa, né, ele falou 5 pilares da identidade, eu não vou lembrar todos, mas ele falou um essencial, que era do polegar, que é que cada um da gente, ele nasce com um script, né? Alguma coisa da gente que é muito boa. E que a gente tem isso na infância, mas que às vezes, que são os outros pilares, tem um direcionamento do pai para um lado. Não, você só vai ganhar dinheiro se você estudar, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E aí eu parei para analisar, eu fiz assim, poxa, tem uma coisa que eu sou muito boa, que é, eu era muito boa em esporte, né? E nas Olimpíadas, o Brasil inteiro parou para assistir, eu via quanto a cognição influenciava. Tinha aquela do skate, esqueci o nome dela. Eu sei quem é. Rebeca. Raíssa. Obrigada, diretor. Raíssa. Nossa, a voz de Deus, né, sempre nos salvando. Raíssa. Que a minha memória já não tá dando conta. Não dá conta. É muita coisa. É a do skate. Tá ótimo. A do skate. Todo mundo vai saber que é ela. Ela, os primeiros ela estava perdendo, né? E aí eu lembro que o treinador dela tem um movimento que ele faz assim, ó, ergue a cabeça. E aí ela começa a pensar. E uma das coisas que a gente precisa muito é a imaginação. Você se imagina daqui a 5 anos assim, assado. Eu me imaginava há 5 anos atrás tendo a minha consulta
o meu consultório de enfermagem, eu imaginava eu sentada, juro por Deus, sentada em um podcast contando a minha história. Então, o que eu estou vivendo hoje, eu imaginei há 5 anos atrás. Eu sabia que o esporte era algo que me movimentava. Então, eu treinava, eu era rata de academia, eu nadava, fazia um monte de coisa. E aí eu falei assim, pô, eu tô tão acelerada e tô tão focada no objetivo, né? Tô tentando tanto isso que eu tô perdendo a minha essência, que é a parte de ser atleta. Eu sou atleta nata. Assim, a minha personalidade é de atleta. Massa. Né? Então, eu preciso disso. E aí eu fui pra natação. Vocês já entraram na água, né? Vocês já tentaram se movimentar rápido dentro da água? É muito difícil. Uhum. Eu avancei na terapia. Eu faço natação também. Eu avancei algumas coisas da terapia na natação. Exato. É o único momento, porque assim, eu corro também, mas o fato de correr, eu ainda tô ouvindo música. A natação, você foca só em você. É meio desesperador. Exato. É 1 hora só você só ali. E você não conversa muito quem tá da raia do lado. Então, falo, gente, é 1 hora comigo mesmo. Meu Deus do céu, dá um desespero às vezes. E você vai precisar de habilidades surreais, porque você precisa sincronizar o seu braço, você precisa respirar, né? Soltar as bolinhas, como o professor fala. Manter a flutuação. São várias coisas ao mesmo tempo. E se você tentar ser acelerado, você não avança. Tem um exercício que a professora da natação faz que é como se fosse o canguru, não lembro o termo que ela usa, que você tem que ir pulando pra frente. Eu, nos primeiros dias, super acelerado, eu queria assim, ó, pulando. E não ia. Eu ficava estagnada. Ali eu parei e fiz assim, isso aqui é pra minha vida. Se eu não for passo a passo, lentamente, e tem coisas que a gente vai precisar ser levado mesmo, eu não avanço. E aí comecei a avançar justamente nisso. E foi quando, até um post que vai sair meu, essa parte de como a natação e o exercício físico estimula a cognição da gente. E são desafios que a gente precisa enfrentar muito grande. É você com você mesmo. E vai-se embora. Ganhei meu tênis. Porque vocês sabem que no episódio anterior eu falei, né? Eu prometi aqui nesse podcast que eu ia melhorar. E eu meio que tô sendo obrigada, porque eu trago as pessoas aqui pra falar de outra coisa. E elas param no tal do exercício físico. Eu tô me sentindo assim, acuada. Mas exercício Ganhei físico meu tênis. é incrível. Quando eu voltei, porque eu nadei minha infância toda, né? Adolescência eu parei com 19. Quando eu voltei, meu terapeuta falou, você vai fazer algo que você queria muito fazer quando você era criança e adolescente. E aí você vai voltar a fazer. Quando eu entrei na piscina, eu tenho 34, quando eu entrei na piscina a primeira vez agora com 34 anos, é uma volta, tipo assim, pro passado. Você fala bem assim, poxa, foi assim, falei, véi, é isso aqui, ó. Tanto que, por mais que seja uma atividade, pra mim é algo muito prazeroso. Isso. É algo que, tipo assim, pra mim é prazer real nadar. Os outros eu vou, mas a natação... Mas é aquilo que ela tá falando, né? É lhe dar prazer, mas estimula algumas áreas, porque às vezes é de maneira impensada. Você só sente um prazer, né? Exato. Mas tem essa questão do estímulo mesmo. Exato. Tem, porque o prazer com água fria, minha filha, porque não é piscina aquecida, a água gelada de 5 horas da manhã, minha filha. Sim, não é de Deus não, às vezes, viu? E eu fico ansiosa pela aula, coisa que antes eu não ficava, não tinha mais essa coisa do, ai meu Deus, eu vou pra aula de natação, sabe? É muito diferente. E eu vejo o quanto isso influenciou na minha dor física. Às vezes a gente tá com algum problema físico que é por conta de sobrecarga mental. E aí, as minhas dores, quando eu estou fazendo exercício físico, elas diminuem muito. E aí, esse colega, ele foi fundamental porque ele me fez voltar pra raiz e tocou em um ponto. Você tem que fazer a sua parte. Uma coisa que eu falo pros pacientes que eu não estava fazendo a minha parte. É muito comum. Você não fez diagnóstico de fibromialgia, não? Então, é uma das possibilidades de diagnóstico. A gente traçou todos, que o povo fala, né? Traça tudo se não for a fibromialgia. Então, a gente traçou várias outras vertentes, ainda está em umas exclusões, né? Mas a fibromialgia é um ponto forte. E ela melhora muito com o exercício físico. Tipo assim, é incrível. Quanto melhora, está muito associado à parte psíquica. Exatamente. Tudo tem toda a relação, né? Ô, Pam, você está fazendo você está exercendo isso, né? No consultório, no atendimento, no SUS, né? Isso. Que é no local que você está atuando hoje. Esse serviço, vocês já estão ofertando ele à parte, assim,
e eu digo em termos de encaminhamento diretamente para a sua consulta, ou ainda faz parte de um atendimento que você faz do público que já é encaminhado para outras demandas e que são identificadas lá no serviço? Ou está tendo realmente já um fluxo de encaminhamento direto para essa consulta? Explica como é que está funcionando assim. Ainda não está, né? A gente lá dentro tem... A consulta de enfermagem, ela é de demanda interna. Então, as identificações são realmente dos pacientes que estão lá. Então, os profissionais lá já estão capacitados, já houve essa capacitação, eles fazem essa identificação e fazem encaminhamento para você. Até, por exemplo, tem pacientes que vão fazer uma ressonância de crânio. E aí, os técnicos de enfermagem, quando fazem a entrevista, tem muitos critérios que podem ir para a reabilitação. Aí, encaminha. A principal encaminhadora para mim lá tem sido a neurologista. E aí, por isso que eu falo da importância das parcerias, porque é uma... Opa! É assim mesmo, aqui não é ao vivo, mas tudo bem. Aqui, hoje ainda nem ouvi um chorinho. Aqui tem chorinho, aqui tem de tudo. É uma médica que ela entendeu o propósito da reabilitação. É a questão do trabalho da equipe multidisciplinar, né? Eu sou apaixonado por quem entende o potencial da equipe multi. Exato. E assim... para quem é da nossa região sabe da dificuldade que a gente tem de pessoas que compram a ideia da equipe multi, né? E você encontrar alguém no serviço que compra essa ideia, de perceber o potencial da enfermagem, que a enfermagem ela não tá para roubar campo, mas de atuar em cima da nossa área. A gente realmente pode muito, mas isso não significa que você não vai precisar do neuro, que você não vai precisar do nutricionista, do psicólogo. Isso. Né? É cada um na sua área, atuando com a sua ciência. Não é uma área que é muito comum para a enfermagem, né? E, assim, você consegue ver perspectivas de oferta desse serviço especificamente ou direcionado de pacientes externos, né? Para essa consulta. Na verdade, seu trabalho de mestrado você está fazendo, né? No seu serviço. Como você falou, tem alguma vertente no sentido de sensibilização da gestão, porque para isso acontecer precisa de ganhos, né? Ganhos outros que o ganho do paciente. Então, nesse momento, eles têm sido encaminhados a um ganho do paciente. Mas em termos de oferta de serviço dentro do rol de ofertas do Sistema Único de Saúde, que é o seu serviço, que é o que precisa acontecer. Como é que você vê essa perspectiva? E habilitação profissional, porque não é um campo comum aqui na região, pelo menos eu desconheço outros profissionais, pelo menos da enfermagem que atue nessa área. Então, me fala um pouquinho assim, como é que você percebe lá esse dentro movimento? Da instituição, a nossa sorte é uma diretora que é toda formada em gestão, então ela entende, né, principalmente do SUS. E aí tem duas propostas, que é ampliar para que a rede de saúde ela faça esse encaminhamento direto para a reabilitação. E a outra proposta é para padronizar nas outras instituições, né? Porque a policlínica ela é estadual. Sim. Então, a gente já lançou um projeto, a gente está numa parte de capacitações, de planejamento e gestão, né? E aí, faço parte desse comitê regional. E a gente já lançou a proposta de um projeto específico para implantação, né? A gente espera que seja aprovado, e a gestão ela entende o potencial disso a ponto de, como eu falei, ontem teve visita, eles chegam agora procurando quem é a menina que faz a reabilitação neuropsicológica, quem é a enfermeira que faz o diferencial. Então, se tem essa identificação, né, do diferencial, eles vão investir, né? A gente pensa nesse sentido. E a população só tem a ganhar. É porque a gente vê que demanda vários investimentos aí. Você está fazendo mestrado em economia, né? Porque, por exemplo, se aumenta a sua demanda, você deixa de fazer, você é referência técnica do serviço. Se aumenta a sua demanda, você vai precisar, de repente, estar se afastando da referência técnica ou dividindo melhor esse tempo, deixando de fazer algumas outras atividades. Então, isso aí vai demandar outro profissional. Então, acaba gerando alguns custos, né, que às vezes o Sistema Único de Saúde não está disposto. Por isso que eu perguntei muito dessa questão. E tudo é planejamento. Sim. Né? Tudo não tem... o que a gente já pontuou, é planejamento e priorização. Então, se a gestão, né, entender que isso vai trazer um ganho, porque eu falo que a reabilitação neuropsicológica, o treino cognitivo em si, eu não preciso de materiais tecnologia leve. É tecnologia leve. Então, eu falei para minha diretora, tem exercício que eu faço com 2 copos descartáveis.
com o paciente. Então, o investimento da consulta em si não é tão caro. Eu não vou pagar 10 mil reais em um aparelho, né, como faz. O principal custo que eu tenho é de profissionais, porque hoje o quadro de enfermeiros, né, ele é mais reduzido. Então, se a gente fosse ampliar essas consultas, ia ser uma demanda maior, como você falou. E o gasto de habilitação profissional das outras enfermeiras, se a gente for padronizar em uma outra policlínica, em outras policlínicas. Tu colocou da habilitação e teve um evento que a gente fez, que acho que foi até você que me mandou, o de Alzheimer. Sim. E aí, uma das propostas que surgiram lá foi da gente criar um curso de extensão específico de reabilitação neuropsicológica. Porque a gente já traz a temática para que outras pessoas conheçam, né? E principalmente não só os profissionais já formados, mas os profissionais que estão saindo da graduação, que eu acho que é importantíssimo a gente colocar para eles que enfermeiro ele não é só secretariado, né? Ele não está ali só para gerir um espaço para que um outro profissional venha e faça algum procedimento, alguma consulta, alguma atuação. Mas ele pode, né, fazer a sua própria consulta. Você está falando aí, eu estou aqui pensando que o quanto que é importante aquilo que a gente sempre fala de você fazer independente, né, do serviço no qual você está inserido. Porque todas as vezes que a gente traz alguma coisa nova, eu falei, para que eu vou fazer isso? Uhum. Né? Você não está ganhando nada. Sim. Então, para que eu vou fazer isso? Exato. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acredito que você, como você já está mais imersa nessa questão de onde você está, né? Que às vezes a gente não se percebe nesse movimento, mas você tem noção do movimento que você está fazendo de construção, porque é um projeto de extensão de capacitação, é um projeto novo, é uma área sendo explorada bem mais fortemente numa região que não é comum, né? A gente está falando do interior da Bahia. E então, a nível de Bahia, amiga, tipo assim, vai acabar se tornando referência. Mas é porque eu tô falando do interior da Bahia, né? Não tô nem trazendo a repercussão, porque você tá num projeto que começou pequeno, sim, né? Mas você tinha noção que nesses 5 anos que você pensou que você estaria dando entrevista, você pensou que você estaria conseguindo fazer esse movimento, que você estaria fazendo essa diferença? Lá atrás eu não imaginava. E até não tinha perspectiva do que era. Porque lá atrás, quando eu pensava em me especializar em saúde da mulher. Né? Lá atrás, há 5 anos atrás. Então eu não tinha nem perspectiva de qual era a área. Mas é aquilo, a imaginação. Eu imaginava. Tem alguns autores que falam, né, que quando a gente escreve, por exemplo, planejamentos, o cérebro da gente, o universo em si, o que você acreditar, em consonância, ele começa a trabalhar em prol daquilo. Se você planeja, né, vou citar o que a gente falou, né, do seu propósito. Se você planeja isso, todos os seus passos e as coisas que vão chegando vão ser em prol disso. Então, eu acho que eu planejei tanto isso, né, escrevi tanto que as coisas foram fluindo muito naturalmente. Né, e quando eu falo que estar em Recife foi fundamental, porque teve muitos desertos que eu passei só, que aí eu precisei estar comigo mesmo. Não tinha mamãe para colo, não tinha ninguém, era eu e acabou. E depois que eu casei, porque aí o meu marido foi fundamental para isso, porque ele via um potencial que naquela época eu não via. Ele literalmente falava pra mim. Ele comprou na planta, filha. Exatamente. Inteligente. Exatamente. Ele tá investindo. E eu lembro que quando eu conheci ele, eu tava numa fase de adoecimento, que eu tava dando plantão e trabalhava diarista absurdamente. E ele viu potencial aonde ninguém poderia achar, que era uma pessoa destruída, de olheira, doente, indo pro hospital. Inteligente, marido inteligente. Sempre falava assim, você é o diferencial. Você tem isso naquilo. E quando você está em um meio que te favorece disso, é fundamental. Então, o meio que você está também influencia o seu crescimento. E tu tocou num ponto. Às vezes o profissional ele fica, mas eu não ganho para isso. Não vou fazer um curso de sutura porque o médico que vai ganhar em cima disso. Não vou ter a minha habilitação, não vou fazer um curso de ultrassom. Para quê? Por que eu vou fazer isso? Né? E aí as pessoas falavam, para que investir em uma consulta de enfermagem especializada? Por que eu vou investir numa unidade do SUS
para fazer consulta de enfermagem e reabilitação neuropsicológica. Mas eu já pensava nisso. Não na referência, eu não tinha noção desse potencial. Tanto que agora a gente está fazendo um estudo para ver se é nível nacional. Porque a gente não sabe se nacionalmente tem algum enfermeiro que trabalhe com reabilitação neuropsicológica. Não tinha noção disso. Mas eu já pensava que aqui é a minha semente. E como a gente falou, você planta, você vai colher. Seja bom, seja ruim. Mas eu falava, aqui é o meu campo de espaço e de treinamento. Eu trabalho com isso no particular. Eu vim para cá, para Recife, eu não tinha absolutamente nada, não tinha emprego. A gente veio em busca de qualidade de vida porque eu precisava ter mais tempo com o meu filho. Você veio para Itabuna, mulher. Você voltou para Itabuna. Oh, perdão, para Recife. Eu saí de Recife para Itabuna. Isso. Porque eu queria qualidade de vida. Eu não tinha perspectiva de emprego. Meu marido largou os empregos dele, todos porque a gente precisava de qualidade de vida. E aí eu lembro que eu fiz o Instagram profissional justamente porque se eu não sou... Se nada der certo, eu vou ser blogueira. Certo, eu vou investir que as pessoas me vejam trabalhando. Sim. Né? Eu preciso que as pessoas... Opa, como ela está em Itabuna. Opa, como ela está fazendo uma consulta de enfermagem e reabilitação neuropsicológica. O que é isso? E aí o Instagram foi um movimento justamente para isso. Se nada der certo, se eu não conseguir emprego, que tem muito essa questão, né, do QI. E aí eu sempre falo, os empregos eles são por indicação sim, né? Tem alguns empregos que você vai ter que ser por indicação. Mas se torne um profissional que seja difícil não te enxergar. Então, se você é um profissional que faz um diferencial, vai ser impossível que as pessoas não te enxerguem. E aí a indicação vai ser pelo seu potencial e não pela amizade, né? Vai ser pela sua capacitação. E aí eu comecei a fazer isso pensando nisso, né? Eu precisava fazer um diferencial naquele momento, mas não tinha noção da dimensão. Minha diretora abraçou a proposta na hora e eu lembro que ela falava assim, tem um movimento das policlínicas de algum evento, né? Que eles trazem as experiências exitosas. Ela, vamos levar para as experiências exitosas. Minha filha, ela tá com ouro na policlínica dela. Né? A sua gerente, ela é inteligente. É marido inteligente, gerente inteligente. Maravilhosa. É isso. E é o meio que a gente vive. Né? Lá atrás eu recebi o não. Né? Não viam esse potencial. Mas as pessoas que estão comigo hoje, elas entendem e me motivam a isso. Então, na verdade, onde a gente coloca a nossa semente. Precisa ser em solo fértil. Exato. Não tem muito pra onde correr. É importante saber qual é o terreno que a gente está... Porque às vezes algumas pessoas falam, mas a gente não está colhendo, mas também tem muito de avaliar onde a gente está plantando também. Perfeito. Né? E a gente começa a perceber que às vezes é o local. Né? Eu acabo me recordando da minha trajetória. Eu tive muito medo de sair de Itabuna. E eu tenho clareza, se eu tivesse plantado o que eu plantei em Itabuna no início, eu não estaria coletando, eu estaria colhendo o que eu acabo colhendo hoje. E Julie falou muito isso, vá embora, é o caminho. E é isso, às vezes ir embora é importante, porque quando a gente volta, a gente se torna referência do lugar que a gente saiu. Exato. Né? É muito desse caminho mesmo. Tô precisando ir embora. Você já é referência, Você senhora. já é, meu amor. Eu tô precisando ir embora. Mas engraçado, são ótimos, viu? No ponto da semente. E esse colega que fez, né, essa juntou a chave pra virar mesmo da coisa do atleta, ele falou isso pra mim, você tocou nisso. Ele falou assim, Pamela, a semente já vem pronta. É só a escolha do terreno. Né? Aí ele até remeteu à questão bíblica dos solos que a sementinha ela não floresceu, né? não deu frutos. Precisa do terreno fértil. Então, às vezes, as pessoas falam, eu estou investindo e não tenho resultado. E não conseguem avaliar isso. Né? E é essencial. É essencial. Precisa olhar com novos olhos. Se aqui não está bem, onde é que eu posso estar? E voltar a essa raiz. O que eu posso incrementar para que eu consiga não perder a minha essência? As pessoas que olham hoje a consulta de enfermagem lá de reabilitação sabem que é a cara de Pamela. É Pamela do início ao fim. O projeto em si
é a minha É cara. Pamela Damasceno. Exato, é a minha cara. Enfermeira com especialização em neuroreabilitação psicológica. Viu? Eu conheci Pamela e conheci o trabalho de Pamela e achei fantástico, porque tanto é que tinha uma médica que tinha me convidado para trabalhar com ela, com idoso. E aí, quando eu olhei o trabalho de Pamela, eu falei, não tenho condição nenhuma de trabalhar com idoso, não. Porque tem uma enfermeira muito boa. Eu falei, tem uma enfermeira muito boa. E aí, passei a indicar, porque é isso mesmo. A gente precisa, né, fazer esse movimento de reconhecimento mesmo do diferencial, do que é bom. E desse trabalho que você vem desenvolvendo, que eu acho que precisa ser difundido bem mais do que você está difundindo já. Então, trabalhe bastante sua rede social, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse trabalho. Sim. Queria agradecer, Pam. Você tem mais alguma pergunta, amigo? Nenhuma, minha senhora. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, trazendo um pouquinho desse trabalho que é diferente aqui na região e é diferente também para a nossa área da enfermagem, né? Então, mais uma possibilidade aí dentro da enfermagem para se desenvolver um trabalho. Parabenizar pelo trabalho que você já vem desenvolvendo. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e falasse um pouquinho onde é que as pessoas podem encontrar a Pamela, quais as pessoas que podem procurar a Pamela, né? Quais as indicações, como é que pode estar fazendo essa abordagem e onde te encontrar, falar seu Instagram, como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho do seu trabalho. Então, é a hora de você vender seu peixe, olhando para aquela câmera e nesse podcast aqui, que é famosíssimo, inclusive. Com certeza. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, né, @enf_Pamela_Damasceno. Quem são as pessoas que podem, né, me procurar? Eu acho que é importante que, se você viu o podcast e sentiu que tem alguma coisa a ver, me procura. Porque aí a gente conversa, a gente se entende e a gente vê se realmente é uma necessidade de reabilitação neuropsicológica, de treino cognitivo, ou se é só uma adaptação da realidade. E a gente conversa, literalmente é uma conversa e a gente flui. Mas procura, né? Só faz procurar e conversar. Isso, e vai lá, curte, comenta, compartilha os posts dela, porque às vezes a gente... Talvez eu não identifique que eu tenha necessidade do serviço, mas eu com certeza conheço alguém que pode ter essa necessidade de que desconhece o serviço também, né? E às vezes as pessoas não querem investir, né? Tem muita dificuldade de investir em psicólogo, na terapia. Tem muita dificuldade de investir em reabilitação neuropsicológica. Porque entende que essa área da vida não é tão importante, não é uma prioridade. E às vezes é só o cansaço. Isso. Né? Associa só o cansaço, só tô cansada, só preciso descansar, mas percebe que não tá vindo uma melhora. Exatamente. E é uma área realmente que é desconhecida, inclusive por profissionais. Sim. Então, realmente, a gente precisa compartilhar mais mesmo desse conhecimento, difundir mais, para que outras pessoas realmente tenham acesso. Perfeito. Queria agradecer, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores novamente, Quality Ambulâncias, Clínica Abilife, né? Então, procurando aí serviço de APH privado, ou seja, área restrita, Quality Ambulâncias com equipe altamente qualificada. Graças a Deus. A Clínica Abilife, né? Que é a fisioterapia, a reabilitação fisioterápica também. E agradecer ao nosso público, mais uma vez, que está aqui conosco em mais um episódio. Continue seguindo, compartilhando, curtindo. Isso é importante para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, que é um conteúdo que a gente procura realmente profissionais para trazer um diferencial, né, e para trazer temas que talvez sejam ainda desconhecidos de todo mundo que nos acompanha. Gente, ela disparou, não deixou nada pra mim. Meu Deus do céu. Vou agradecer só, gente. Olha pra aquela câmera ali, ó. Vamos agradecer, pelo amor de Deus, que ela comeu todas as falas. Meu Deus. Gente. Pode deixar que os próximos episódios eu vou deixar ele falar sozinho. Gente, agradecer e muito obrigado.